Vivemos em uma época em que a palavra felicidade é usada o tempo todo, mas raramente compreendida em profundidade. Todos a procuram, todos falam sobre ela, todos a desejam, mas poucos conseguem defini-la com clareza. Para alguns, felicidade é ter sucesso, reconhecimento, estabilidade financeira ou ausência de problemas. Para outros, é viver momentos de prazer, conquistas pessoais ou liberdade total. No entanto, existe uma pergunta que atravessa gerações e permanece sem resposta definitiva. Será que a felicidade que o mundo oferece é realmente suficiente para preencher o coração humano? É justamente nesse ponto que as palavras de Jesus em Lucas 6 ecoam com força, confrontando nossas certezas, desafiando nossas prioridades e revelando uma perspectiva completamente diferente sobre o que significa ser verdadeiramente feliz. Quando Jesus declara bem-aventurados, ele não está fazendo poesia religiosa, nem oferecendo frases de efeito. Ele está apresentando um diagnóstico espiritual e, ao mesmo tempo, um caminho. Um caminho que não promete facilidades imediatas, mas aponta para uma felicidade que não depende das circunstâncias, não é destruída pelas crises e não termina com o tempo. As bem-aventuranças não são um discurso confortável, são um convite à transformação profunda da maneira como enxergamos a vida, Deus e a nós mesmos. Elas nos forçam a encarar uma realidade desconcertante. Aquilo que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de bem-aventurança. Aquilo que o mundo evita, Deus usa para revelar sua glória. Ao longo deste vídeo, você será convidado a refletir sobre valores que parecem ir na contramão da lógica moderna. Valores que falam de dependência de Deus em um mundo que exalta a autossuficiência. Valores que exaltam a misericórdia em uma sociedade marcada pela vingança e pelo julgamento. Valores que apontam para a eternidade em uma cultura obcecada pelo agora. Jesus não estava apenas falando para uma multidão do passado, ele estava falando para cada pessoa que ainda hoje sente um vazio que nada consegue preencher completamente. Esta mensagem não é apenas informativa, é confrontadora. Ela nos leva a perguntar se estamos buscando felicidade nos lugares certos ou apenas repetindo padrões que nunca nos satisfazem de verdade. Ela nos convida a examinar o alicerce sobre o qual temos construído nossa vida, nossas decisões, nossos relacionamentos e nossa fé. Porque, no fim, a promessa de Jesus não é uma vida sem lutas, mas uma vida com sentido, direção e esperança eterna. Se você já se perguntou por que, mesmo tendo alcançado tantas coisas, ainda sente que falta algo, se em algum momento você percebeu que o sucesso não trouxe a paz esperada, ou se o seu coração anseia por uma fé mais profunda, viva e real, este conteúdo é para você. As palavras de Jesus em Lucas 6 não apenas explicam o que é a verdadeira felicidade, mas revelam quem pode experimentá-la e como viver de acordo com os valores do reino de Deus. Prepare-se para ser desafiado, edificado e provocado a enxergar a fé cristã de uma forma mais profunda e prática. Este vídeo não é apenas para ser assistido, mas para ser refletido, internalizado e vivido. Porque as bem-aventuranças não são apenas um ensinamento antigo, elas continuam sendo hoje o caminho da felicidade eterna. Quando Jesus pronuncia as bem-aventuranças, ele não está oferecendo conselhos motivacionais, nem criando uma lista de recompensas emocionais. Ele está revelando a lógica do reino de Deus, uma lógica que confronta diretamente os valores humanos e redefine completamente o conceito de felicidade. Ao declarar bem-aventurados, Jesus afirma que existe um estado de plenitude e favor divino que não depende das circunstâncias externas, mas do alinhamento do coração com a vontade de Deus. Cada uma dessas declarações carrega um peso espiritual profundo e aponta para uma transformação interior que se manifesta na maneira como vivemos. Jesus começa dizendo: "Bem-aventurados vocês, os pobres, porque a vocês pertence o reino de Deus." Essa pobreza não se limita à condição material, mas aponta para uma atitude espiritual. Trata-se daqueles que reconhecem sua total dependência de Deus, que não confiam em seus próprios méritos, recursos ou status para se sentirem seguros.
O pobre, aos olhos de Deus, é aquele que entende que tudo o que é e tudo o que possui vem do Senhor. Essa consciência abre as portas do reino, porque só quem reconhece sua necessidade é capaz de receber a graça. A verdadeira riqueza não está em acumular, mas em depender. Em seguida, Jesus declara: "Bem-aventurados os que agora têm fome, porque serão saciados." Aqui ele fala de um anseio profundo que vai além do físico. É a fome por justiça, por verdade, por sentido e por Deus. Em um mundo que tenta preencher o vazio da alma com distrações, prazeres e excessos, Jesus afirma que somente aqueles que reconhecem sua fome espiritual encontrarão verdadeira satisfação. Essa promessa não é imediatista, mas é segura. Deus não ignora o clamor sincero de um coração que o busca. A saciedade prometida por Jesus é completa, duradoura e eterna. Logo depois, ele afirma: "Bem-aventurados os que agora choram, porque hão de rir." O choro mencionado aqui representa a dor humana em suas diversas formas: perdas, injustiças, arrependimento e sofrimento. Jesus não romantiza a dor, mas revela que ela não é inútil quando colocada diante de Deus. No reino dos céus, o choro não é o fim da história, ele é parte de um processo de restauração. Aqueles que hoje choram com o coração sensível e quebrantado experimentarão a alegria que só Deus pode conceder, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da esperança eterna. Jesus continua dizendo que bem-aventurados são aqueles que são odiados, rejeitados, insultados e perseguidos por causa do Filho do Homem. Essa declaração é especialmente desafiadora porque confronta nosso desejo de aceitação e reconhecimento. Cristo deixa claro que viver de acordo com os valores do reino pode gerar rejeição, oposição e até sofrimento. No entanto, ele também afirma que essa fidelidade não é em vão. Existe uma recompensa eterna reservada para aqueles que permanecem firmes, mesmo quando o preço é alto. A aprovação de Deus supera qualquer rejeição humana. Em contraste, Jesus apresenta os ais, não como condenação automática, mas como advertência amorosa. Ele alerta os ricos que confiam em suas posses, os satisfeitos que não percebem sua carência espiritual, os que riem agora sem consciência da eternidade e os que vivem em busca de elogios humanos. O problema não está nas bênçãos em si, mas em fazer delas o centro da vida. Quando o coração se apega ao que é passageiro, perde-se de vista o que é eterno. Jesus chama seus ouvintes a uma reflexão profunda sobre onde está a verdadeira segurança da alma. As bem-aventuranças revelam que o reino de Deus não é construído sobre poder, status ou aparência, mas sobre humildade, dependência, arrependimento e fé. Elas mostram que a verdadeira felicidade não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Viver essas palavras significa permitir que o Espírito transforme nossa maneira de pensar, reagir e escolher. É um chamado diário para morrer para o ego e viver para Deus, confiando que mesmo quando tudo parece contrário, o reino já nos foi prometido. Ao explicar as bem-aventuranças, Jesus não oferece atalhos, mas apresenta um caminho estreito, muitas vezes desconfortável, mas profundamente verdadeiro. Um caminho que não termina nesta vida, mas aponta para a eternidade. Quem compreende essas palavras começa a enxergar a felicidade não como algo a ser conquistado, mas como um fruto natural de uma vida rendida a Deus. Depois de proclamar as bem-aventuranças, Jesus faz algo que à primeira vista pode parecer duro, mas que na verdade revela um profundo amor e senso de urgência espiritual. Ele pronuncia os ais. Essas palavras não são uma sentença fria nem uma condenação definitiva, mas um alerta sério, um chamado ao despertamento. Enquanto as bem-aventuranças mostram o caminho da verdadeira felicidade, os ais revelam os perigos de uma vida construída sobre bases frágeis e ilusórias. Jesus não está atacando pessoas, mas confrontando atitudes do coração, que, se não forem revistas, conduzem a uma perda muito maior do que qualquer sofrimento momentâneo.
Quando Jesus diz, ai de vocês, os ricos, ele não está condenando a posse de bens em si, mas a falsa segurança que muitas vezes acompanha a riqueza. O problema não é ter recursos, mas confiar neles, como se fossem a fonte da vida, da identidade e da paz. A riqueza pode criar a ilusão de autonomia, fazendo o ser humano acreditar que não precisa de Deus, que pode controlar o futuro e garantir sua própria segurança. Esse engano é extremamente perigoso, porque anestesia a alma e silencia a consciência espiritual. Quando tudo parece sob controle, a necessidade de Deus é facilmente ignorada. Em seguida, Jesus alerta: ai de vocês que agora estão fartos. Aqui, ele fala sobre a satisfação que não deixa espaço para o arrependimento nem para a busca sincera por Deus. Trata-se de uma vida confortável demais para perceber a própria carência espiritual. A fartura, quando não acompanhada de gratidão e humildade, gera indiferença. O coração se acomoda, perde a sensibilidade e deixa de perceber que, mesmo cercado de abundância, pode estar espiritualmente vazio. Jesus revela que essa falsa plenitude terá um fim e que a ausência de fome espiritual hoje pode resultar em escassez amanhã. Jesus também declara: ai de vocês que agora riem. Esse riso não se refere à alegria saudável, mas a uma postura de despreocupação com a eternidade. É o riso de quem vive apenas para o presente, ignorando as consequências espirituais de suas escolhas. É a alegria superficial, baseada em prazeres momentâneos, que não resiste às crises nem responde às perguntas mais profundas da alma. Jesus alerta que essa leveza irresponsável pode se transformar em lamento quando a realidade eterna se revelar, não porque Deus tenha prazer no sofrimento, mas porque a vida foi vivida sem consciência do que realmente importa. Outro alerta forte é dirigido àqueles que são elogiados por todos. Jesus diz: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Essa afirmação confronta diretamente o desejo humano por aprovação. Buscar constantemente o reconhecimento das pessoas pode levar à perda da fidelidade a Deus. Quando a aceitação social se torna prioridade, a verdade é relativizada, o compromisso espiritual é enfraquecido e a fé se molda às expectativas alheias. Jesus lembra que os falsos profetas do passado também foram amplamente elogiados, justamente porque não confrontavam, não chamavam ao arrependimento e não anunciavam a verdade. Os ais de Jesus revelam que existe um risco real em viver uma fé superficial, acomodada e centrada no conforto. Eles mostram que é possível ter sucesso aos olhos do mundo e ainda assim estar distante de Deus. Esse alerta não tem como objetivo gerar medo, mas provocar reflexão e arrependimento. Jesus chama seus ouvintes a examinarem o coração e a perceberem se estão vivendo para o que é eterno ou apenas para o que é passageiro. Essas palavras nos levam a uma pergunta inevitável: onde está a nossa segurança? No que estamos colocando nossa esperança? Nos bens? Na estabilidade? No prazer? Na aprovação? Ou em Deus? Os ais de Jesus nos lembram que tudo o que é construído sem Deus, por mais sólido que pareça, é temporário. Eles são um convite urgente para reavaliar prioridades, redefinir valores e alinhar a vida com os princípios do reino. Porque para Jesus, o maior perigo não é a dor, mas a indiferença espiritual que impede o coração de perceber sua necessidade de salvação. Quando Jesus ensina sobre amar os inimigos, ele toca no centro mais sensível e confrontador do reino de Deus. Esse não é apenas um conselho moral elevado, nem uma sugestão para pessoas espiritualmente maduras. É uma ordem direta que revela a essência do caráter divino e expõe os limites do amor humano natural. Amar quem nos ama é algo esperado, comum e até instintivo. Mas amar quem nos fere, nos rejeita ou nos persegue, rompe com toda a lógica humana e nos conduz a um nível de fé que só pode ser vivido por meio da ação transformadora de Deus no coração.
Jesus começa dizendo para amar, fazer o bem e orar por aqueles que nos odeiam. Ele não ignora a realidade da ofensa, da injustiça ou da dor. Pelo contrário, ele reconhece que essas feridas existem, mas aponta um caminho que não aprisiona o coração no ciclo do ódio, da vingança e do ressentimento. O amor aos inimigos não significa concordar com o erro, minimizar o sofrimento ou abrir mão da verdade. Significa escolher não responder ao mal com o mal, mas com uma atitude que reflete a misericórdia de Deus. Esse ensinamento revela que o reino de Deus não se sustenta pela força, pelo revide ou pela imposição, mas pela graça. Quando Jesus nos chama a oferecer a outra face, a dar sem esperar retorno e a tratar o outro com dignidade mesmo quando somos tratados com injustiça, ele nos liberta da escravidão emocional que o ódio produz. O ressentimento prende, adoece e destrói por dentro. O amor, mesmo quando custa caro, liberta, cura e transforma. Jesus eleva ainda mais o nível ao dizer que devemos agir com misericórdia, assim como o Pai é misericordioso. Isso nos mostra que amar os inimigos não é apenas uma prática ética, mas uma imitação consciente do caráter de Deus. O Pai demonstra sua graça diariamente ao abençoar justos e injustos, ao oferecer oportunidades de arrependimento e ao agir com paciência. Quando nos escolhemos amar quem nos fere, nos tornamos testemunhas vivas desse mesmo amor no mundo. Esse ensino também confronta a religiosidade superficial. Jesus afirma que não há mérito algum em amar apenas quem nos ama, em fazer o bem apenas a quem pode retribuir ou em emprestar esperando receber de volta. Esse tipo de comportamento não revela o reino, apenas repete padrões humanos. O diferencial do discípulo de Cristo está justamente em agir de forma diferente, em viver valores que não fazem sentido para uma sociedade movida por interesses, trocas e vantagens. Amar os inimigos exige maturidade espiritual e profunda dependência de Deus. Não é algo que nasce da força de vontade, mas da transformação interior. É um processo que envolve oração, perdão e muitas vezes luta interna. Jesus não promete que será fácil, mas deixa claro que é nesse caminho que encontramos verdadeira liberdade. Ao perdoar, não absolvemos o erro, mas escolhemos não carregar o peso da ofensa. Ao amar, não nos tornamos fracos, mas espiritualmente fortes. No coração do reino está a restauração, não a destruição. Jesus nos ensina que o amor tem poder de romper ciclos, desarmar conflitos e revelar Deus em contextos onde a lógica humana falha. Esse amor não é passivo, nem ingênuo, é intencional, consciente e profundamente transformador. Ele não ignora a justiça, mas confia que Deus é o justo juiz. Ao chamar seus seguidores a amar os inimigos, Jesus nos convida a viver uma fé que vai além das palavras e se manifesta em atitudes concretas. Uma fé que não reage impulsivamente, mas responde com propósito. Uma fé que entende que o verdadeiro triunfo não está em vencer o outro, mas em vencer o mal com o bem. Nesse ensino, Cristo revela que o coração do reino bate no ritmo da misericórdia e que somente quem aprende a amar dessa forma começa a experimentar de maneira prática a vida do reino. Quando Jesus fala sobre a árvore e seus frutos, ele conduz seus ouvintes a uma verdade simples, porém profundamente confrontadora. A essência de uma vida se revela inevitavelmente por aquilo que ela produz. Não se trata de aparência, discurso ou intenções declaradas, mas de frutos visíveis, consistentes e duradouros. Essa metáfora expõe a realidade espiritual de forma clara e direta, mostrando que a fé verdadeira não pode permanecer escondida nem limitada às palavras.
Aquilo que habita no interior do coração sempre se manifesta no exterior, seja por meio de atitudes, escolhas, reações ou palavras. Jesus afirma que não existe árvore boa que produza fruto ruim, nem árvore ruim que produza fruto bom. Com isso, ele não está falando de perfeição, mas de natureza. A raiz determina o fruto. Uma vida transformada por Deus começa no interior, na renovação do coração, e essa transformação naturalmente se expressa no comportamento. Não é o fruto que torna a árvore boa, é a árvore que define o fruto. Da mesma forma, não são as obras externas que produzem um coração correto, mas um coração alinhado com Deus que gera boas obras. Esse ensino confronta diretamente a religiosidade baseada apenas em aparência. É possível falar corretamente, conhecer conceitos espirituais, participar de práticas religiosas e ainda assim produzir frutos que não refletem o caráter de Cristo. Jesus deixa claro que palavras bonitas não substituem uma vida coerente. O que sai da nossa boca revela o que está armazenado no coração. Se o coração está cheio de orgulho, amargura, hipocrisia ou indiferença, esses elementos inevitavelmente aparecerão na maneira como falamos e agimos. Por outro lado, um coração cheio de graça, verdade e amor produzirá frutos compatíveis com o reino de Deus. Ao falar sobre frutos, Jesus também nos chama à responsabilidade pessoal. Cada pessoa é responsável pela condição de sua própria árvore. Não podemos transferir essa responsabilidade para circunstâncias, pessoas ou experiências passadas. Embora o ambiente influencie, ele não define completamente quem somos. O que realmente importa é o que permitimos criar raízes no nosso interior. Quando a palavra de Deus é recebida com humildade e obediência, ela transforma o coração e gera frutos que permanecem, mesmo em meio às dificuldades. Jesus ainda nos ensina que os frutos são o critério pelo qual uma vida é reconhecida. Assim como ninguém colhe figos de espinheiros ou uvas de plantas daninhas, também não se pode esperar frutos do reino de uma vida que não foi submetida à transformação de Deus. Esse princípio nos convida a uma autoavaliação honesta. Que tipo de fruto temos produzido em nossos relacionamentos, decisões, reações diante das crises e postura diante do próximo? Mais do que palavras de fé, Deus procura evidências de um coração transformado. Esse ensinamento também traz um alerta sobre constância. Frutos não surgem da noite para o dia. Eles são resultado de um processo contínuo de crescimento, cuidado e permanência. Uma árvore saudável precisa de raízes profundas, nutrientes adequados e tempo. Da mesma forma, uma vida espiritual saudável exige comunhão com Deus, obediência diária e disposição para ser moldada. Não se trata de momentos isolados de espiritualidade, mas de uma caminhada contínua de transformação. Ao falar da árvore e seus frutos, Jesus nos convida a não comparar-nos com os outros, mas à introspecção. O objetivo não é julgar, mas discernir. Discernir se estamos permitindo que Deus trabalhe profundamente em nós ou se estamos apenas mantendo uma aparência externa de fé. O reino de Deus se manifesta de dentro para fora, e os frutos são a prova visível dessa realidade invisível. No fim, esse ensinamento nos lembra que o cristianismo não é apenas uma crença declarada, mas uma vida vivida. Uma vida que, ao ser tocada pela graça, inevitavelmente passa a refletir essa graça em tudo o que produz. Porque, segundo Jesus, aquilo que somos diante de Deus sempre se revelará por meio dos frutos que oferecemos ao mundo. Ao concluir seu ensino, Jesus apresenta uma das imagens mais fortes e decisivas de todo o discurso: a casa construída sobre a rocha.
Essa ilustração não é apenas um encerramento simbólico, mas um chamado direto à responsabilidade espiritual. Jesus deixa claro que ouvir suas palavras, admirá-las ou até concordar com elas não é suficiente. O que realmente define a solidez de uma vida é a prática. A diferença entre permanecer de pé ou desmoronar diante das tempestades não está no discurso, mas no fundamento sobre o qual tudo foi construído. Jesus fala de dois construtores. Ambos ouviram suas palavras, ambos decidiram construir, ambos levantaram uma casa. À primeira vista, não há distinção aparente entre eles. No entanto, a diferença crucial está no alicerce. Um cavou fundo e construiu sobre a rocha. O outro escolheu o caminho mais fácil e construiu sobre a areia. Essa comparação revela uma verdade desconcertante. Não basta ouvir a palavra de Deus. É possível estar próximo do ensino de Jesus, conhecer seus princípios e ainda assim construir a vida sobre bases frágeis. Construir sobre a rocha exige esforço, tempo e renúncia. Cavar fundo implica enfrentar resistências, abandonar atalhos e lidar com verdades que nem sempre são confortáveis. A rocha representa a obediência prática às palavras de Cristo. É quando a fé deixa de ser apenas teórica e passa a orientar decisões, prioridades e comportamentos. Quem constrói sobre a rocha não vive uma fé perfeita, mas uma fé comprometida, disposta a se alinhar continuamente à vontade de Deus, mesmo quando isso custa caro. Jesus também deixa claro que as tempestades são inevitáveis. Elas vêm para todos, sem exceção. Crises, perdas, conflitos, dores e incertezas fazem parte da experiência humana. O que diferencia uma vida da outra não é a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer firme quando eles chegam. A casa construída sobre a rocha é atingida pelas mesmas chuvas, pelos mesmos ventos e pelas mesmas enchentes, mas não cai, porque está firmada em um fundamento sólido. A obediência à palavra não impede as tempestades, mas garante sustentação em meio a elas. Por outro lado, a casa construída sobre a areia representa uma vida que ouve, mas não pratica. É a fé superficial, baseada em emoções passageiras, conveniência ou tradição. Essa construção pode até parecer estável por um tempo, especialmente quando as condições são favoráveis. No entanto, quando a pressão aumenta e as tempestades chegam, sua fragilidade é exposta. A queda não acontece porque Deus falhou, mas porque o alicerce nunca foi sólido. Jesus é enfático ao dizer que a ruína dessa casa é grande, justamente porque foi construída sem fundamentos reais. Essa parábola nos confronta com uma escolha inevitável. Todos estamos construindo algo com nossas vidas. Todos fazemos escolhas diariamente que, pouco a pouco, levantam a estrutura da nossa existência. A pergunta não é se estamos construindo, mas onde e como estamos construindo. Jesus nos convida a avaliar se nossa fé se limita a ouvir mensagens inspiradoras ou se traduz em obediência concreta, mesmo quando ninguém está olhando. A casa sobre a rocha revela que o reino de Deus não se manifesta apenas em momentos de culto ou reflexão, mas no cotidiano, nas decisões silenciosas, na coerência entre o que se crê e o que se vive. É nesse ponto que o ensino de Jesus atinge seu ápice. A verdadeira espiritualidade não está em ouvir belas palavras, mas em permitir que essas palavras moldem a vida inteira. Ao encerrar com essa imagem, Jesus nos chama à maturidade espiritual. Ele nos convida a deixar a superficialidade e abraçar uma fé enraizada, resistente e viva. Uma fé que não desmorona diante das adversidades, porque foi construída sobre a única base capaz de sustentar a vida, a obediência à palavra de Deus. Chegamos ao ponto mais intenso e decisivo de todo esse ensino, o confronto final. Depois de revelar quem são os verdadeiramente bem-aventurados, de alertar sobre os perigos de uma vida centrada em ilusões, de chamar seus seguidores a amar os inimigos
de expor que toda vida é conhecida pelos frutos que produz e de afirmar que somente quem constrói sobre a rocha permanece de pé, Jesus coloca cada ouvinte diante de uma escolha inevitável. Não existe neutralidade diante dessas palavras. Elas exigem uma resposta. Ou são acolhidas e vividas, ou são ignoradas e rejeitadas. Não há meio termo. O confronto de Jesus não é agressivo, mas é profundamente incisivo. Ele não constrange pela força, mas pela verdade. Suas palavras desconstroem falsas seguranças, expõem motivações ocultas e revelam o que realmente governa o coração humano. Cristo não busca admiradores ocasionais, mas discípulos comprometidos. Ele deixa claro que o reino de Deus não é um conceito abstrato, mas uma realidade que exige transformação concreta. Ou a vida é reorganizada em torno desses valores, ou continua sendo construída sobre fundamentos frágeis. Nesse clímax, Jesus confronta diretamente a fé superficial. Uma fé que escuta, concorda e até se emociona, mas não se traduz em obediência. Ele revela que conhecer a verdade não é o mesmo que viver a verdade. É possível estar próximo do discurso de Jesus e ainda assim distante do reino. Esse confronto é desconfortável, porque nos obriga a abandonar justificativas, a encarar incoerências e a reconhecer que não basta chamar Jesus de Senhor sem permitir que Ele governe, de fato, cada área da vida. O confronto final também expõe a tensão entre dois caminhos. De um lado, o caminho largo, confortável e socialmente aceito, que promete satisfação imediata, mas ignora a eternidade. Do outro, o caminho do reino, estreito, exigente e muitas vezes incompreendido, mas que conduz à vida verdadeira. Jesus não mascara essa escolha. Ele não promete facilidade, mas oferece sentido. Ele não vende uma fé conveniente, mas apresenta uma fé que transforma, confronta e redefine prioridades. Nesse ponto, a pergunta que ecoa não é teórica, mas pessoal. Estamos dispostos a viver aquilo que ouvimos? Estamos preparados para permitir que os valores do reino confrontem nossos hábitos, decisões, relacionamentos e objetivos? O clímax do ensino de Jesus não está em um milagre espetacular, mas na exposição da verdade que separa a aparência de essência, discurso de prática, religiosidade de fé genuína. Jesus coloca o ouvinte diante do espelho. Ele mostra que o verdadeiro perigo não é errar, mas resistir à transformação. Não é a fragilidade humana que impede o reino, mas o orgulho que se recusa a se render. O confronto final revela que o reino de Deus não se impõe de fora para dentro, mas cresce de dentro para fora, à medida que o coração se submete à vontade de Deus. Esse momento é decisivo porque não permite adiamentos. Não é algo para ser resolvido depois, em um futuro indefinido. A resposta precisa ser dada agora. As palavras de Jesus exigem uma decisão consciente: permanecer como está ou permitir que Deus reconstrua tudo sobre novos fundamentos. É um chamado à rendição, não à acomodação, à transformação, não à manutenção de aparências. No clímax desse ensino, fica claro que o verdadeiro confronto não é com o mundo externo, mas com o próprio coração. Jesus confronta aquilo que valorizamos, o que priorizamos e em quem realmente confiamos. Ele nos chama a abandonar uma fé confortável e abraçar uma fé viva, prática e comprometida. Porque no fim, o reino de Deus não é herdado por quem apenas ouve, mas por quem decide viver de forma integral tudo aquilo que Jesus ensinou. Ao chegar ao fim desse ensino, somos conduzidos a uma reflexão inevitável sobre o sentido real da vida e da fé. As palavras de Jesus em Lucas 6 não foram pronunciadas para impressionar, entreter ou simplesmente informar, mas para transformar profundamente o coração humano. Elas nos revelam que o reino de Deus não opera segundo os critérios do mundo, mas segundo valores eternos que desafiam nossa lógica, confrontam nosso orgulho e reorientam nossas prioridades.
Diante de tudo que foi dito, torna-se impossível permanecer indiferente. As bem-aventuranças nos mostraram que a verdadeira felicidade não nasce da autossuficiência, do acúmulo ou da aprovação humana, mas da dependência de Deus, da fome espiritual, do coração sensível e da fidelidade, mesmo em meio às dificuldades. Os ais nos alertaram sobre o perigo de uma vida confortável demais para perceber sua própria necessidade espiritual. O amor aos inimigos revelou o coração misericordioso do reino, um amor que não se limita ao merecimento, mas reflete o caráter do Pai. A árvore e seus frutos nos lembraram que a fé genuína sempre se manifesta em atitudes concretas. E a casa sobre a rocha deixou claro que somente uma vida construída sobre a obediência à palavra permanece firme quando as tempestades chegam. Tudo isso converge para uma verdade central. O cristianismo não é apenas um conjunto de crenças, mas um chamado à transformação integral da vida. Jesus não vos convida a ajustar pequenos comportamentos, mas a realinhar todo o coração. Ele nos chama a viver com os olhos voltados para a eternidade, sem perder de vista a responsabilidade diária de refletir o reino aqui e agora. Essa mensagem nos desafia a sair da superficialidade e a abraçar uma fé madura, consciente e comprometida. A reflexão que fica não é apenas sobre o que entendemos, mas sobre o que estamos dispostos a viver. Cada ensinamento de Jesus nos convida a examinar nossas escolhas, nossas motivações e nossas reações diante da vida. Onde temos buscado segurança? No que temos colocado nossa esperança? Que tipo de fruto nossa vida tem produzido? Essas perguntas não têm como objetivo gerar culpa, mas promover despertar espiritual. Deus não procura perfeição, mas um coração disposto a ser moldado. Lucas 6 nos lembra que a felicidade eterna não é um destino distante, mas um caminho que começa agora, na maneira como vivemos, amamos, perdoamos e obedecemos. É uma felicidade que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Uma felicidade que permanece mesmo quando as circunstâncias são adversas, porque está firmada em algo maior do que este mundo pode oferecer. Ao refletirmos sobre essas palavras, somos convidados a uma postura de humildade e rendição. Reconhecer que precisamos de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Permitir que Ele transforme nossas prioridades não é perda, mas ganho. Viver segundo os valores do reino pode não trazer aplausos imediatos, mas produz uma paz que excede todo o entendimento e uma esperança que não decepciona. Que essa reflexão não termine aqui, mas que continue ecoando no coração. Que as palavras de Jesus não sejam apenas lembradas, mas praticadas, porque no fim, a verdadeira bem-aventurança não está em ouvir sobre o reino, mas em viver de acordo com ele. E é nesse caminho, muitas vezes estreito, mas profundamente verdadeiro, que se encontra a felicidade eterna prometida por Cristo.